Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo de número 14 diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Versículo de número 15: e disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Gostaria de convidar todos para estarmos lendo o versículo de número 14. Toda a igreja, por gentileza. Quantos creem que o Senhor ele ainda opera em nosso meio, em nossos dias? Quantos creem que o Senhor ainda se faz presente no meio da igreja dele? Quantos creem que o Senhor ainda opera? Irmãos, por gentileza, todos juntos em uma só voz. Versículo de número 14. 1, 2, 3. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que enviou a vós. Senta glorificando a Deus e exaltando o santo nome do Senhor, a qual é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Amados, nessa noite, Deus, Ele me direcionou nessa palavra para estarmos falando um pouquinho mais de quem Ele realmente é. Mas para que nós possamos entrar neste contexto, eu gostaria de convidar a igreja. Nós estamos meditando no capítulo de número 2, que vai falar sobre o nascimento deste, ao qual foi um homem de Deus sobre a face da terra, um grande profeta, ao qual foi Moisés, ao qual no capítulo de número 2 vai falar sobre o seu nascimento, vai falar também sobre logo quando ele estava já um pouco mais crescido, sobre a morte do egípcio. E ali ele teve que se apartar com medo de ser descoberto pelos egípcios. E nós vemos que mesmo em meio aos seus erros, mesmo em meio às suas falhas, nós vemos que o Senhor, Ele lá onde ele estava apacentando ovelhas, Ele o encontrou e disse algo com ele, teve um encontro com ele naquele lugar. Nós vemos que ali ele estava apacentando, pois as ovelhas do seu sogro. E ali o Senhor, Ele se manifesta como fogo numa sarça, a qual ardia e não se consumia. Irmãos, nós vemos que o sobrenatural de Deus, Ele vem sobre nossas vidas para mostrar quem Ele é sobre nós. O sobrenatural do Senhor ainda se manifesta em nosso meio para mostrar que Ele ainda opera e que Ele é fiel e soberano sobre todas as coisas. Porque, irmãos, parem para poder reparar neste momento. A sarça naquele lugar era algo meio que insignificante. Sarça no deserto você encontra aos montes, mas o que chamou a atenção foi uma sarça que estava ardendo e não era consumida pelo fogo. Nós vemos que Deus, Ele quebra as leis da natureza para poder mostrar que Ele é soberano sobre a face dessa terra. Nós vemos que o Senhor, Ele faz as coisas conforme o próprio querer e a vontade, porque tudo está debaixo da tua grande e poderosa mão, e não há ninguém e nem nada que possa o confrontar, porque Ele tem todo o poder, a Ele é dada toda a autoridade. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais à frente. E nós vemos que quando ele teve encontro com Moisés, primeira coisa que ele fala: olha, Moisés, ele não pode se chegar a Deus de qualquer maneira. Deus, ele fala para Moisés: olha, o lugar onde tu estás é santo, tira, pois, a sandália dos teus pés, para que tu se achegue até a mim. Tire, pois, a sandália dos seus pés e venha. E nós vemos que ele assim obedece o Senhor. E ali o Senhor tem um tete-a-tete com ele, tem uma conversa íntima com ele, uma conversa a qual era de libertação do povo dele das garras do Egito.
E nós vemos que ali ele pede confirmação da parte do Senhor, ele começa a dialogar com Deus. E Deus ele começa a falar: olha, quando tu fores ao meu povo, diga que eu sou o te enviou, porque este é o meu nome, de eternidade em eternidade. Passarão por as gerações, e o meu nome permanecerá sendo o mesmo, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Então nós vemos que vai se passando, e a partir do capítulo de número 5, nós vemos que ele juntamente com o seu irmão se achegam até Faraó e conversam, mas aí em Faraó ele começa a endurecer-se e começa a afligir o povo, os hebreus que ali estavam. E nós vemos que é como se Deus entrasse com um propósito na parte dele, porque até então ele estava enviando o seu servo para que pudesse falar com o Faraó. E nós vemos que o Faraó chega a se endurecer o coração, e ali se começa, pois, o querer e a vontade de Deus e a manifestação dele sobre a face da terra. Ele começa a se mostrar também para o povo egípcio, aquele povo que adorava vários deuses. Ele se mostra naquele lugar e mostra que não existe outro Deus senão Ele. Não existe nada nem ninguém que esteja nem mesmo próximo de quem Ele é, porque sabemos que o Senhor Ele é soberano, e tudo aquilo que Ele fala há de se cumprir, porque Deus Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então se Ele promete, Ele cumpre, Ele não falha, e Ele faz aquilo que é necessário para mostrar ao seu povo de que Ele ainda permanece sendo o mesmo Deus. É por isso, igreja, que hoje nós vemos que o Senhor Ele tem prometido para o seu povo escape, livramento no meio das adversidades, e assim o Senhor Ele tem cumprido. Nós vemos que muitas guerras, muitas coisas têm acontecido sobre a face dessa terra, mas aqui estamos adorando, bendizendo e exaltando o santo nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos trago muito embaixo da tua grande e poderosa mão. Irmãos, naquele lugar nós vemos que se passaram 9 pragas, sendo a nona a da escuridão, das trevas, das sombras, e a 10ª praga, que era a mais cruel, permitida por esse nosso Deus, humanamente falando, uma mais cruel, que era a morte dos primogênitos, de todos aqueles que estivessem ali e não obedecessem, pois, o chamado do Senhor. Nós vemos que naquele lugar, naquele momento, Deus ordenou: olha, passe pois o sangue de cordeiro nos umbrais, porque eu passarei no meio do Egito, e aqueles que não tiverem a marca do sangue terão pois as suas vidas recolhidas. Porém aqueles que estiverem em obediência e estiverem com o sangue nos umbrais, nos portais das portas, eu passarei e pouparei a vida daqueles que ali se encontram. E nós vemos que assim se cumpriu, não porque Deus é um Deus carrasco, porque Deus Ele é um Deus ao qual quer ver a morte do ímpio, não, mas porque Deus Ele é soberano e fiel, porque Ele se mostra muitas das vezes quando nós não queremos vir, pelo simples falar dele em amor. Ele tem que demonstrar, pois, o amor dele, o zelo dele de outra forma, e aí Ele demonstra, irmãos, do que nós chamamos de dor. Porque muitos falam: olha, se não vier pelo amor, vem pela dor. Mas não, continua sendo pelo amor, porque o amor de Deus é amor que aflige. Olha, que nós devemos desconfiar quando Deus parar de nos lançar as provas, porque a partir do momento que Deus para de lançar as provas, significa que algo de errado está em nossas vidas. Porque o deserto Ele não vem para nos matar, o deserto Ele vem para nos forjar na presença dEle. Nós vemos que o deserto nós passamos por ele, guiados assim como o povo foi guiado no deserto, que de dia o Senhor ia adiante como uma coluna de nuvem, e de noite como uma coluna de fogo, e estava ali, pois, zelando pela vida dos seus que permaneceram fiéis para com Ele. E nós vemos que ao passar do tempo,
houve-se a travessia do Mar Vermelho, e ali eles se chegaram. E houve, pois, ali um episódio que os irmãos, eu creio que conheçam também, que eles ali começaram a se voltar contra Moisés e contra Deus. E naquele momento, quando eles se voltam contra Moisés e contra Deus, dizendo: olha, melhor fora se deixasse nós, pois lá no deserto, porque pelo menos lá nós tínhamos comida, nós não tínhamos esse sol que nos afligia, como temos aqui neste deserto. Olha, antes tivesse nos deixado matar-nos, porque aqui está difícil, está ruim. Irmãos, Deus libertou, pois, o povo das garras do Egito e do faraó, e ainda assim o povo murmurava contra o Senhor. E é por isso que Deus permitiu que aquelas serpentes saíssem e picassem, e trouxessem coisa morte a cada um deles. Mas eles vieram se consertar com o homem de Deus e com o próprio Deus. E naquele momento nós vemos que o Senhor autorizou que Moisés fizesse uma serpente, a hasteasse e a colocasse no poste, e todo aquele que fosse picado e olhasse para aquela serpente que estava no poste seria sarado de suas feridas. Igreja, às vezes vocês podem achar que só porque eu entrei para esse texto eu vim falar de Moisés. Não, eu vim somente utilizar Moisés como um pequeno degrau para poder falar sobre um que é maior do que ele, aquele ao qual que, quando nós vemos em João 3,14, vai falando que assim como Moisés hasteou, pois, aquela serpente do Egito, aprove Deus de que ele também fosse hasteado pela minha e pela tua vida, ao qual nós estamos aqui hoje comprados. Não é por 30 moedas de prata, não é por ouro, nem por prata, nem por bronze, nem por pedras preciosas, não. Estamos aqui porque fomos comprados com preço de sangue, e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Outrora nós éramos chamados inimigos do Senhor, mas hoje nós estamos aqui, passando por muitos desertos, passando por muitas aflições, mas ei, tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele é comigo e contigo. O Senhor, Ele tem falado cada vez mais que Ele está fazendo, Ele há de fazer cada vez mais sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um de vocês. Então que assim nós possamos confiar nesse Senhor, ao qual tem cada vez mais demonstrado e mostrado o teu amor sobre nossas vidas, o Deus dele, a tua graça, ao qual nós recebemos de graça e não necessitamos pagar nada por isso. Nós vemos que hoje nós temos um que é o nosso grande sumo sacerdote, que está à direita de Deus, e que assim nos comprou, e hoje nós podemos nos achegar a Deus. Nós temos paz com Deus, exatamente porque Ele se entregou, se esvaziou de tua glória, lá na eternidade desceu e sofreu, pois as dores das minhas e das tuas iniquidades, dos teus pecados. Hoje nós estamos aqui não porque nós temos força de nós mesmos, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, e se nós permanecermos no querer e na vontade dEle, Ele permanecerá nos sustentando até que Ele venha nas nuvens, nos altos céus, para buscar a tua igreja, que permanecerá cada vez mais, pois fiel para comigo. Nós sabemos que muito erramos sobre a face dessa terra. Sim, nós erramos, mas nós temos quem nos justifique para comprar. Hoje, a cada erro que nós praticamos, não estou abrindo aqui um leque para que nós venhamos viver uma vida libertinosa, uma de libertinagem. Mas, se houver algum deslize, nós temos a oportunidade de dobrar os nossos joelhos, colocar a nossa boca no pó, e assim, mesmo que gemendo e chorando, nós chegarmos até o Pai, mesmo que não necessitando mais de rasgarmos as nossas vestes, mas rasgando os nossos corações na presença do Senhor, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, Ele entra e limpa, purifica, Ele tem nos sustentado, e assim cada vez mais Ele tem batido a porta dos corações e dito: olha, deixe-me entrar, porque eu sou o Senhor, o Deus da salvação, aquele
nós vemos que nada melhor como sacrifício a Deus do que o próprio Deus se esvaziando e se sacrificando por nós. Não existe sacrifício mais excelente ao Senhor, porque nós sabemos que na antiguidade eles sacrificavam para que fossem encobertos seus pecados, mas hoje foi sacrificado o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele ao qual nos estrutura e é a base para que nós possamos seguir cada vez mais no caminho do Pai, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que Jacó lá atrás contemplou uma escada que ligava os céus e a terra e que os anjos estavam ali transitando. Nós vemos que este é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o Deus soberano que está entre nós, e que mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de fraqueza, é Ele que tem nos sustentado, nos tomado pela mão e dito: olha, venha comigo, venha comigo. Não há nada impossível para esse nosso Deus, porque nós vemos que assim como Deus se manifestou naquela sarça e falou para Moisés: olha, eu sou o que estou. Nós vemos que também o Deus esvaziado em sua glória, que veio, pois, em meio aos seus, e eles os rejeitaram, e assim a graça se chegou até nós. Ele também, no meio daquelas autoridades, ele disse: olha, eu sou, e verás, pois, a glória do Filho unigênito de Deus. Essa glória ela tem se manifestado, igreja, na minha e na tua vida, mesmo que nos mínimos detalhes, mesmo que naqueles detalhes que nós não temos muitas das vezes reparado, mas Deus ele tem cada vez mais zelado pela mim, pela tua vida, pela tua família, pelo teu lar, pelo teu casa. Nós vemos que o Senhor é Ele que nos estrutura, e é Ele que em Mateus 27 se entregou, sofreu. Ele nasceu, sofreu, morreu por cada um de nós, o seu sangue ele verteu na cruz do Calvário, e assim, semelhantemente, como aquele povo que havia se revoltado e se rebelado contra Deus lá atrás no Egito, se rebelou e foram picados, e estavam ali condenados à morte, nós vemos que nós também, naturalmente falando, pela nossa natureza atômica, o nosso alvo, o nosso final era a morte, mas veio o Senhor com a tua infinita misericórdia e veio para remir os meus pecados. Se está doendo, continue. Se está chorando, continue. Não se esqueça, no meio da batalha, se tu somente buscar a Deus e permanecer fiel para com Ele, porque Deus ele trabalha na obediência, na fidelidade para com Ele. Se permanecermos fiéis e obedientes ao Senhor, Ele faz semelhantemente o que Ele disse para aquele povo com o rei Josafá: olha, parai, ficai em pé e contemplarão que eu sou o Senhor que te dá estabilidade. Eu sou o Deus ao qual no meio da adversidade pelejarei por ti, porque tu tens sido fiel para comigo. E quanto mais nós formos fiéis para com o Senhor, mais Ele agirá em nossas vidas. Que nós não venhamos por isso, estamos querendo fazer algo como se fosse barganhar com Deus, não. Mas é porque Deus, Ele prometeu, e se Ele lá atrás Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. É aquele que começa a obra, que é o nosso Deus, nosso Senhor. Ele é fiel para nos estruturar em meio às adversidades e nos dar a vitória em nome de Jesus. Se tu está passando por algo na tua vida, somente olhe para a cruz
e creia que o Senhor, Ele está te forjando. Ei, não se esqueça de uma coisa: o Senhor, Ele não dá um fardo que nós não venhamos conseguir carregar. Pelo contrário, se Ele está te dando isso para você passar, ei, somente permaneça, porque assim o Senhor, Ele fará com que tu fique cada vez mais estruturado na presença dEle, para que assim o nome dEle venha a ser glorificado e exaltado cada vez mais sobre a face dessa terra. Ei, não nos esqueçamos de uma coisa: a maior das promessas já nos foi feita, quando Cristo disse para os seus discípulos: olha, eu retornarei para o Pai, mas irei preparar pois lugar. Assim nós sabemos que Ele deixou pois o Consolador em nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais trilhar esse caminho, essa verdade, e nos achegarmos à vida eterna com Ele. Aqui nós passamos sim adversidade, choro, pranto, mas nós vemos que Ele nos prometeu um lugar onde nosso choro será, nossa lágrima será enxugada, e nosso choro será cessado, e lá não haverá mais tristeza nem dor, porque nós estaremos juntamente com Ele para o resto da eternidade. Venhamos cada vez mais confiarmos neste Deus, porque Ele tudo criou e Ele tudo tem provido. Sabe que no tempo passado, muitas das vezes, o ser humano não tem tido ciência, mas Ele contempla. Aliás, tudo que acontece é por permissão dEle, e não há nada nem ninguém que te separará do amor de Deus para a tua vida. Pode, pois, o homem até achar que está conseguindo te parar, mas nós sabemos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus. E que nós possamos cada vez mais estarmos estruturados na presença do Senhor, sendo guiados pelo Espírito Santo, e pedindo: Senhor, eu de mim eu não tenho força, não sou nada, mas o Senhor, meu Pai, se estiver comigo, meu Senhor, eu sei que eu conseguirei cada vez mais prosseguir e avançar. Ei, nos momentos de adversidade, exercite a tua fé, porque o Senhor, Ele deixou a tua fé para que nós possamos já chegar a Ele e cada vez mais termos escape e livramento da parte dEle em nossas vidas. O Senhor, Ele é contigo, Ele é conosco, e aquilo que Ele tem te prometido, não se esqueça, não se esqueça, não é do dia para a noite que irá se cumprir, não, haverá um processo, para tudo existe um processo nessa vida. Então persista, continue neste processo ao qual Deus tem te colocado, somente permanecendo em fé, porque Deus, Ele está neste negócio. Tu tens buscado ao Senhor, tu tens passado por grandes coisas na presença de Deus, Ele tem de bom ânimo. O próprio Cristo disse: olha, tem de bom ânimo, porque neste mundo tereis aflições, mas olha, Ele venceu este mundo, e se Ele venceu este mundo, Ele está conosco, igreja. Nós sabemos que este Deus, Ele pelejará por mim e por você, Ele pelejará pela tua causa, pela tua família, por aqueles que tu tem colocado nas tuas orações. Então nós possamos cada vez mais confiarmos neste Deus, porque Ele permanece conosco em nós. Abramos cada vez mais o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha habitar. Este mundo muitas coisas tem a oferecer, tem, e se falar que são coisas ruins, está mentindo. Só que são coisas boas para a carne, mas nós vemos que o Senhor tem o melhor para aquilo que é eterno, que é o Senhor. Que nós venhamos negar o nosso próprio eu aqui embaixo. Vai cada vez mais doer? Vai ser complicado? Vai. Passar por um processo não é fácil, mas permaneça, porque o eu sou permanece na tua vida.
porque o eu sou permanece neste lugar e Ele está aqui contemplando a vida de cada um de vocês. E o Senhor sabe o processo que cada um está passando, e que passará, e que já passou, porque Ele era, é e será eternamente em nossas vidas. Amados, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar sobre os pés, e eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus me direciona. Às vezes pode ser que eu esteja quebrando o protocolo, mas de antemão peço perdão. Mas eu gostaria de convidar aquela jovem que louvou aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui, por gentileza. Alguma diaconisa, por gentileza. Deus Santo e Poderoso. Que Deus possa cada vez mais falar e operar neste lugar, na vida dos irmãos e das irmãs. Aqueles que quiserem oração, podem ficar à vontade. Mas eu só queria chamar mais uma pessoa aqui. A senhora. Apenas. E aqueles que quiserem, fiquem à vontade. Tem os pastores, tem os presbíteros, e que hão de fazer a vontade de Deus nessa noite.